A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa de estudo bíblico, Raio-X da Bíblia. E vamos começar com uma oração, como de costume. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje continuamos com o tema da interpretação da Bíblia. É um tema que abordamos durante a Semana Bíblica Nacional, que teve lugar de 20 a 27 de setembro deste ano, 2020. Então, a interpretação da Sagrada Escritura foi um dos temas abordados durante a Semana Bíblica e dissemos que íamos retomar estes temas da Semana Bíblica para aprofundá-los. Então, da vez passada, fizemos uma introdução geral ao tema da introdução, ao tema da interpretação da palavra de Deus, e hoje vamos tratar um dos métodos de interpretação da Bíblia, o método retórico. Agora, o método retórico parte do princípio de que os discursos que encontramos na Bíblia foram escritos para persuadir o ouvinte ou o leitor para abraçar os caminhos de Deus. Método retórico vem da retórica. Retórica é a arte de compor discursos. Podem ser discursos orais, não é? Ou discursos escritos. Então, a arte de compor um discurso, a arte de falar de uma maneira persuasiva, ou mesmo a arte de escrever de uma maneira persuasiva, isso chama-se retórica. Então, os estudiosos da Bíblia usam o método retórico partindo do princípio de que a Bíblia contém discursos. Claro que a Bíblia tem vários tipos de textos, tem poemas, tem cantos, tem hinos, não é? Tem salmos, histórias, provérbios, mas também a Bíblia contém discursos feitos por Jesus, feitos por Deus, feitos pelos profetas ou feitos pelos apóstolos, discursos escritos e discursos orais. Então, para interpretar um discurso da Bíblia, um discurso que se encontra na Bíblia, nós deveríamos usar o método retórico. Então, eu passo a explicar como é que se usa este método
para interpretar a Bíblia. Agora, segundo este método, para interpretar um texto da Bíblia, neste caso um discurso da Bíblia, é preciso prestar atenção às estratégias de persuasão. Isto parece uma expressão um bocado difícil, mas não o é. Estratégia de persuasão são as estratégias ou as estratégias que a pessoa que faz o discurso, não é, usa, né, no seu discurso para persuadir. Se queremos usar um termo um pouco mais simples, não é, um termo mais comum, para convencer o ouvinte. Então, eu, ao falar, ao compor um discurso oral ou escrito, eu uso algumas estratégias na minha fala. Pode ser o tom da minha voz, pode ser as palavras que eu uso, né? Também pode ser as comparações ou os símbolos, as expressões, os provérbios que eu uso no discurso. Todos esses elementos que eu uso no meu discurso para convencer o meu ouvinte, isso chama-se estratégia de persuasão. Então, a Bíblia também, os discursos bíblicos também usam elementos de persuasão ou estratégias de persuasão. Agora, o intérprete da Bíblia, se quiser captar a mensagem do texto bíblico, se eu quiser captar a mensagem do discurso que está na Bíblia, que eu estou a ler, ou se eu sou catequista, um discurso que eu vou tratar com os meninos, ou os jovens, os adultos da catequese, e eu devo detectar ou identificar nesse texto os elementos de persuasão. Quais são esses elementos de persuasão? Repito, elementos de persuasão, ou também chamados estratégias de persuasão, são aqueles elementos que o autor coloca no texto, o autor ou o orador, aquele que profere, não é, o discurso, ou aquele que também escreve, porque pode não ser um discurso oral, um discurso falado, mas também pode ser um discurso escrito. Então, eu vou identificar nesse texto esses elementos. E quais são esses elementos? Podem ser expressões, podem ser provérbios, gestos, comparações, repetições de palavras, ou repetições de temas, ou repetições de ideias. Então, eu identifico esses elementos no texto bíblico que estou a ler, e daí eu procuro perceber qual é a mensagem que está por detrás desses elementos de persuasão ou dessas estratégias de persuasão. Convido-vos a uma breve pausa musical e voltamos dentro de instantes.
bem-vindos a esta segunda parte do nosso tema de hoje, no contexto da interpretação da palavra de Deus, interpretação da Bíblia. Dizíamos na primeira parte que o nosso tema era o método retórico, que é o método que se usa para interpretar discursos. Agora, dizíamos que discursos, não é? Podiam ser orais ou escritos. Agora, a Bíblia é um livro escrito, então os discursos que encontramos nela são discursos escritos. E estes discursos podem ser discursos de Deus, ou de Jesus Cristo, ou de um profeta que fala, não é? Faz um discurso, ou de um apóstolo, não é? Que também faz um discurso. Paulo faz discursos, São Pedro faz discursos, não é? Agora, para interpretar os discursos da Bíblia, eu preciso de usar o método retórico. E dizíamos que o método retórico consistia em identificar estratégias de persuasão no texto. E dizíamos que estratégias de persuasão no texto são aqueles elementos que o autor usa ou coloca no texto para persuadir o ouvinte ou para persuadir o leitor. E esses elementos que são colocados no texto para persuadir o autor são expressões, provérbios, gestos, comparações, rimas, repetições. Repetições de ideias, repetições de temas, repetições de palavras. Então, o intérprete deve fazer o esforço para identificar esses elementos. Então, o intérprete ou o catequista, que pode ser o intérprete da palavra de Deus, pode ser o catequista, pode ser o ancião da comunidade, até pode ser o padre, não é? Pode ser a irmã, pode ser o ministro da Eucaristia, todo aquele que lê o texto bíblico ou para si ou para os outros, ou para explicar a palavra de Deus. Todo aquele que quer explicar a mensagem da palavra de Deus. Então, primeiro deve, ao tomar a Bíblia em suas mãos, não é? E escolher o texto, primeiro deve descobrir que tipo de texto é. Vai dizer, então eu estou aqui perante um discurso. É Jesus que está a falar. Então é um discurso. Ou é o profeta que está a falar. É um discurso. Ou é São Paulo que está a falar. Então é um discurso de Paulo. Então como é que eu posso interpretar esse discurso? Então, usando o método retórico. Então, gostaria de, nesta segunda parte, de tomar um exemplo de um texto bíblico, de um discurso bíblico. Tomamos Efésios 4, Efésios, o discurso de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 24. Diz assim Paulo no seu discurso aos Efésios: É isto, pois, o que digo e recomendo no Senhor. Não volteis a proceder como procedem os gentios, no vazio da sua mente. Vivem obscurecidos no pensamento,
alienados da vida de Deus devido à ignorância que neles existe e ao endurecimento do seu coração. Tornados insensíveis a si mesmos, se entregam à libertinagem até chegarem a praticar toda a espécie de impureza na ganância. Vós, porém, não foi assim que aprendestes ao conhecerdes a Cristo, supondo que dele ouvistes falar e nele fostes instruídos conforme a verdade que está em Jesus, que deveis, no que toca à conduta de outrora, despir-vos do homem velho, corrompido por desejos enganadores, que vos deveis renovar pela transformação do Espírito que anima a vossa mente, e que deveis revestir-vos do homem novo que foi criado em conformidade com Deus, na justiça e na santidade próprias da verdade. Então, este é um discurso de Paulo. Paulo faz um discurso aos Efésios, e gostaria de voltar a ler este discurso de Paulo. É isto, pois, o que digo e recomendo no Senhor: não volteis a proceder como procedem os gentios no vazio da sua mente. Vivem obscurecidos no pensamento, alienados da vida de Deus, devido à ignorância que neles existe e ao endurecimento do seu coração. Tornados insensíveis, a si mesmos se entregam à libertinagem até chegarem a praticar toda a espécie de impureza na ganância. Vós, porém, não foi assim que aprendestes ao conhecerdes a Cristo, supondo que dele ouvistes falar e nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus, que deveis, no que toca à conduta de outrora, despir-vos do homem velho, corrompido por desejos enganadores, que vos deveis renovar pela transformação do Espírito que anima a vossa mente, e que deveis revestir-vos do homem novo, que foi criado em conformidade com Deus, na justiça e na santidade próprias da verdade. Então, este é o discurso de Paulo aos Efésios, capítulo 4, 17 a 24. De fato, no que concerne os discursos de Paulo, todas as cartas de Paulo são discursos. Nós, até na missa, fazemos a introdução, leitura da carta de Paulo ou leitura da epístola de Paulo. Poderíamos até dizer leitura do discurso de Paulo aos Efésios, não é? Do ponto de vista bíblico, não é? Pode-se dizer, é correto dizer, leitura do discurso de Paulo aos Efésios. Mas, claro, na liturgia, não é? A introdução litúrgica aprovada pela Igreja é leitura da epístola de Paulo. É essa introdução que se usa. Porém, nos estudos bíblicos, nós sabemos que carta de Paulo aos Efésios quer dizer discurso de Paulo aos Efésios. Ou carta de Paulo aos Romanos quer dizer discurso de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Coríntios quer dizer carta ou discurso de Paulo aos Coríntios. Então, acabamos de ler este discurso de Paulo aos Efésios, capítulo 4, 17 a 24, não é? E vamos tentar, então, analisar este texto ou interpretar este texto usando o método retórico. Vamos, é claro que não temos muito tempo, mas vou tentar um bocado mostrar como é que perante um discurso bíblico, nós podemos usar o método retórico para interpretá-lo.
E podemos fazer agora uma outra pausa, um outro intervalo musical, e voltaremos dentro de instantes para aplicar o método retórico a este discurso de Paulo aos Efésios, capítulo 4, 17 a 24. Bem-vindos, irmãos, à terceira parte do nosso estudo bíblico de hoje, o raio-x da Bíblia, em que estamos a estudar o método retórico dentro do contexto da interpretação da palavra de Deus. Estávamos a retomar este tema que é muito vasto, o tema da interpretação da Sagrada Escritura, e que há muitos métodos para interpretar a Bíblia, e hoje estamos a tratar o método retórico. Na primeira parte do nosso estudo bíblico de hoje, fizemos uma breve introdução ao método retórico, explicamos o que era o método retórico, em que consistia o método retórico. Na segunda parte, já começamos a aprofundar alguns elementos do método retórico e aí também lemos um discurso de Paulo que vamos agora a estudar usando este método retórico. Então, nesta terceira parte, vamos aplicar o método retórico ao texto que acabamos de ler na segunda parte do nosso estudo bíblico de hoje, o raio-x da Bíblia. Então, dizíamos que o método retórico consistia em identificar
elementos de persuasão ou estratégias de persuasão. O dissemos já na primeira parte deste raio-x da Bíblia. Então, estes elementos de persuasão ou estas estratégias de persuasão são, sobretudo, do ponto de vista da linguística, da língua. Expressões, provérbios, gestos, comparações, rimas, repetições de palavras, temas, ideias. Não é? Agora, se tomamos este discurso de Paulo, assim começa: é isto, pois, o que digo e recomendo no Senhor. Aí já temos um elemento de persuasão, já temos uma palavra, uma expressão, recomendo no Senhor. Paulo usa essa expressão no Senhor. Vamos ver que ele não usa esta expressão no discurso anterior, por exemplo. Então, no Senhor, eu recomendo-vos no Senhor. Esta é uma expressão que ele usa para convencer o ouvinte, para dizer que eu agora estou a falar em nome do Senhor. Então, essa aí é uma estratégia de persuasão. É um elemento de persuasão. Agora, isto claro que eu não vou detetá-lo na catequese. O catequista deve fazer este estudo bíblico antes da catequese. O celebrante que vai orientar, que vai presidir a celebração da palavra no domingo, deve preparar então os discursos de Paulo antes de ir à missa, antes de ir à celebração o domingo. O catequista fará o mesmo antes da catequese, ou o animador do núcleo antes do dia da reunião do núcleo ou da comunidade deve preparar, porque como vocês estão a ver que não é fácil identificar ou detectar esses elementos de persuasão. É preciso prestar muita atenção, como agora estamos a ver. Qualquer um não detectaria que esta expressão, recomendo no Senhor, quer dizer, recomendo em nome do Senhor, que é um elemento usado, colocado aí para convencer o ouvinte. Aquele que ouve vai dizer, afinal, este está a falar isto não em seu próprio nome, mas em nome de Deus. Então, as atitudes do ouvinte são mais de abertura, de seriedade para ouvir a mensagem que o orador, a pessoa que está a fazer o discurso ou a pessoa que está a fazer a homilia, porque está a falar em nome de Deus. Então, esta aqui é uma expressão de persuasão, é uma estratégia de persuasão, é um elemento de persuasão, é um elemento que, de fato, visa convencer o ouvinte. Não é? Podemos continuar, estávamos a ler o versículo 17, não é? onde Paulo diz, digo e recomendo no Senhor, recomendo em nome do Senhor. Então, o que vem, claro, o que segue, é importante, diz, não volteis a proceder como procedem os gentios. Então, aí está a importância deste método retórico, que coloca um elemento de persuasão para preparar o ouvinte a escutar a mensagem que o texto ou o orador pretende transmitir. Então, a primeira mensagem aí é: não volteis a proceder como procedem os gentios, os pagãos, aqueles que não creem em Deus. Então, aqui diríamos, é difícil interpretar, alguns diriam, é difícil interpretar a Bíblia, mas de fato é difícil, mas podemos
usar estas ferramentas que temos, neste caso o método retórico. Então gostaria de insistir, de repetir isso. O catequista, o animador, todo aquele que quiser interpretar a palavra perante uma assembleia ou para si mesmo, primeiro vai descobrir o elemento de persuasão. Agora, depois de descobrir o elemento de persuasão, vai dizer que o elemento que segue, ou o discurso que segue, a frase seguinte, recebe uma ênfase especial. Por isso é que quando Paulo diz aí, recomendo no nome do Senhor, então o que ele recomenda? Não volteis a proceder como procedem os gentios. A segunda parte do versículo 17. E depois, outro elemento de persuasão, outra estratégia de persuasão que Paulo usa aqui é que ele descreve negativamente os gentios. Ele pinta negativamente os gentios. Ele diz que tem a mente vazia, no versículo 17, tem mente vazia, vivem obscurecidos no pensamento, vivem alienados da vida de Deus, são ignorantes, versículo 19. Agora, esta é outra estratégia de persuasão que o método retórico convida-nos a prestar atenção. Então, o autor pinta negativamente aquelas pessoas que ele quer que o ouvinte não as imite. Repito, agora, o Paulo, neste caso, fala aos Efésios e não quer Paulo não quer que os Efésios imitem os pagãos, os gentios. Então, para que os Efésios não imitem os gentios, o que ele faz? Ele descreve os gentios tão negativamente como, por exemplo, diz: vivem obscurecidos no pensamento, têm a mente vazia, vivem alienados da vida, são ignorantes, têm o coração endurecido. Então, esta é outra estratégia de persuasão. Então, o intérprete vai descobrir isso, o catequista, o celebrante, o ancião, o animador do núcleo, o animador da comunidade, todo aquele, o padre, o que vai fazer a sua homilia, a irmã, que vai explicar a palavra de Deus à comunidade ou à sua comunidade religiosa. Então, não vai tomar só a palavra de Deus e começar a interpretar, mas vai, se tratar de um discurso, vai descobrir os elementos retóricos ou as estratégias de persuasão. Então, aqui temos esta segunda estratégia de persuasão neste texto, que é pintar negativamente o inimigo. Em palavras assim, muito simples. Agora, aqui, entre aspas, o inimigo de Paulo eram estes pagãos que, segundo ele, não criam, não acreditavam na mensagem do Evangelho, tinham o coração endurecido, eram ignorantes. Então, como é que nós podemos interpretar esta estratégia de persuasão? Então, Paulo, pintando negativamente estes gentios, estes pagãos, ele simplesmente queria que os efésios, os destinatários do seu discurso, não fossem como estes, não fossem como estes gentios. Então, eu
se sou catequista, se sou intérprete da palavra de Deus, vou enfatizar essa diferença entre o cristão, aquele que crê, e aquele que não crê. Aquele que abraçou o evangelho e aquele que não abraça o evangelho. Então, essa é uma estratégia para persuadir, para convencer o meu ouvinte, fazer essa comparação, que você que é crente, você que abraçou o evangelho, não pode viver como aqueles que não abraçaram o evangelho. Então, essa comparação chama-se estratégia de persuasão, não é? Ou elemento de persuasão. Isso também todos nós podemos usar. Quem faz homilia, ou quem faz interpretação da palavra de Deus no núcleo, quem dá catequese, quem interpreta a palavra de Deus durante a catequese, deve fazer sempre estas comparações. Dizer, vocês os jovens, vocês as crianças, vocês os cristãos, vocês os religiosos, vocês os padres, que abraçaram a fé, que abraçaram a vocação, que abraçaram o evangelho, não podem ser como aqueles outros. Então, falar também das coisas negativas dos outros para desencorajar o ouvinte, para que o ouvinte, o meu destinatário, não abrace ou não continue no caminho do mal, no caminho do pecado. Então, é outra estratégia de persuasão que encontramos neste discurso de Paulo aos Efésios. Vamos ver outra estratégia. Claro que aqui há muitas estratégias de persuasão. Estamos só a título de exemplo, não é? A tomar alguns elementos de persuasão como um exemplo para que também vocês, se quiserem, todos aqueles que estão a acompanhar este estudo bíblico, então, se quiserem pôr em prática, não é? Este estudo bíblico, poderem também aplicar. No versículo 20 Paulo diz, vós, porém, não foi assim que aprendestes. Então estão a ver aí, ele continua aquela estratégia de comparação, ele fala dos outros, daqueles gentios que são alienados, têm o coração endurecido, são insensíveis, são ignorantes do evangelho, vivem obscurecidos. E no versículo 20 diz, vós, porém, não foi assim que aprendestes. Então, essa ênfase para criar um pouco para animar o ouvinte, dizer, de fato, eu não sou assim, eu não sou assim, sou pecador, mas não sou tão mau como essas pessoas que estão descritas aí. Então, isso serve para convencer, para abrir o coração do ouvinte, não é? Para acolher a mensagem. Esta é uma estratégia de persuasão, esta comparação que ele diz, vós, porém, essa expressão, né? Depois diz, gostaria de chamar também a vossa atenção para outra estratégia de persuasão que Paulo usa neste discurso. Diz, ao conhecerdes a Cristo, supondo que dele ouvistes falar e nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. Então, palavras de consolação, palavras de animação, de encorajamento, é outra estratégia de persuasão. É outra estratégia ele começa a dizer aos coríntios que foram instruídos conforme o Senhor, eles ouviram falar de Cristo, conhecem a verdade. Então, é outra estratégia de persuasão, quer dizer, palavras de encorajamento, usar palavras de encorajamento para que o ouvinte se sinta encorajado e animado para
abandonar o erro ou animado para permanecer na verdade, permanecer na fé. E depois diz que deveis, no que toca à conduta de outrora, despir-vos do homem velho, corrompido por desejos enganadores, que vos deveis renovar pela transformação do Espírito que anima a vossa mente. Então, o uso de imperativos, não é? De um discurso tipo de imperativos ou dando ordens, não é? Agora, é outro tipo de estratégia de persuasão, dar ordem, não só falar com palavras suaves aos catequizandos ou aos ouvintes da palavra de Deus, à comunidade, mas também usar estas expressões que ordenam o ouvinte a abandonar o pecado. Então, usar o imperativo, mesmo que não seja imperativo direto, mas dar ordens. Dar ordem ao ouvinte é uma estratégia de persuasão, porque o ouvinte precisa de alguém que o guie, de alguém que o ordene a abandonar o mal. O ouvinte precisa de ouvir uma palavra forte que entre no seu coração e na sua mente. Então, essa capacidade de dar ordem ao pregar, ao fazer uma homilia, ou ao dar uma catequese, ou ao explicar a palavra de Deus ao domingo, dar ordem em nome do Senhor, como diz o Paulo no versículo 17, ele recomenda, diz, fala em nome do Senhor. Então, essa capacidade de dar ordem é uma estratégia de persuasão, é uma estratégia que visa persuadir, convencer a pessoa para deixar o mau caminho ou para permanecer no bom caminho. Então, isto é mais ou menos, irmãos, este é mais ou menos o método retórico, não é? Em que consiste o método retórico, e como é que é possível aplicá-lo, não é? Num texto, no estudo de um texto da palavra de Deus, neste caso, de um discurso bíblico. Então, gostaria de encorajar os irmãos a fazerem uso, não é, deste método, não é? A detectar esses elementos, a identificar esses elementos que o texto usa para persuadir, para depois também nós, como catequistas, ou como sacerdotes, ou como consagrados, ou animadores, também nós podemos usar nas nossas explicações da palavra de Deus ao nosso povo, ao domingo, ou na reunião do núcleo, ou nos encontros de catequese. Então, tentarmos também nós ser persuasivos, não é? Usarmos estratégias de persuasão para convencer o nosso ouvinte para permanecer no bem ou para abandonar o mal. Obrigado pela atenção dispensada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia.